A leitura da mão, que também é conhecida como quiromancia, é a tentativa de analisar as linhas da palma da mão de uma pessoa para descobrir fatos sobre o seu passado, seus hábitos, seus traços de personalidade e até desvendar coisas que supostamente acontecerão no futuro. Mas a Bíblia deixa muito claro que essa prática é errada, porque buscar conselhos de médiuns, videntes, gurus ou qualquer outro tipo de adivinho é pecado. Eu me lembro que quando eu ainda não conhecia Jesus e vivia longe dos caminhos do Senhor, eu estava cego espiritualmente e pedi para algumas pessoas lerem a minha mão. Elas fizeram previsões de coisas muito boas que poderiam acontecer, mas nenhuma delas se cumpriu. E ainda que se cumprissem, não quer dizer que Deus estava por trás daquilo. Quando não estamos na presença do Senhor, o diabo pode controlar sim a nossa vida e até fazer com que tudo comece a dar certo para que continuemos no engano. Certa vez, Deus fez um grande alerta para o povo de Israel, que estava sempre querendo encontrar caminhos mais fáceis e respostas rápidas para suas vidas. Vamos ver o que o Senhor disse. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Isso mostra que Deus pode permitir que o diabo use falsos profetas e adivinhos, mesmo fazendo milagres e acertando as suas adivinhações, para ele testar o seu povo e ver se eles permaneceriam firmes com ele ou não. E por mais que a leitura de mãos não seja mencionada diretamente na Bíblia, esse tipo de prática sempre foi proibida pela palavra de Deus. Vamos ler algumas passagens onde o Senhor fala sobre esse assunto. Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Além disso, outras passagens bíblicas também condenam essas práticas envolvendo adivinhações. Em Deuteronômio capítulo 18, por exemplo, está escrito que consultar médiuns é algo detestável aos olhos de Deus. E além de ser um pecado grave, a leitura de mão também não oferece nenhum benefício às pessoas. Pelo contrário, apenas afasta da presença de Deus. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje é que mais e mais pessoas, inclusive cristãs, acreditam que não tem nada de errado nessa prática e que não há nenhum tipo de risco, principalmente se for apenas por diversão. Mas buscar ajuda da quiromancia para saber sobre o seu futuro pode causar danos muito ruins na sua vida. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar 4 coisas que todo cristão precisa saber sobre ler a mão, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já clique em gostei, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo, e se inscreva aqui também no canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber: ler a mão é uma prática pagã. A adivinhação, que é a prática de buscar o conhecimento do futuro ou do desconhecido por meios sobrenaturais, sempre foi condenada pelos profetas de Deus. Vamos ver o que Jeremias disse sobre isso. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médios e os seus feiticeiros, os quais lhe dizem para não se sujeitar ao rei da Babilônia, porque são mentiras o que eles profetizam para vocês, o que os levará para longe de sua terra. Eu banerei vocês e vocês perecerão. No mundo antigo, essas práticas ocultas eram muito comuns entre as nações. Eles recorriam a deuses pagãos para ter informações sobre o seu futuro, seus inimigos, e em troca faziam rituais e oferendas que eram condenados por Deus. E a Bíblia nos mostra em Deuteronômio capítulo 18 que por causa dessas práticas detestáveis, o povo que morava em Canaã foi expulso daquela terra e substituído pelos israelitas. Vamos ver o que está escrito. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês.
Se você entregou a sua vida para Cristo e o recebeu como seu Senhor e Salvador, você não deve procurar alguém para ler a sua mão, ok? A sua história foi escrita por Deus e o seu futuro pertence somente a Ele. Ninguém pode tentar acessá-lo a não ser aquele que te criou. Segundo, ler a mão é uma prática enganosa. Em primeiro lugar, não há nenhuma prova de que a leitura da mão funcione. Aqueles que vivem procurando pessoas para lerem a sua mão podem ser enganadas e comprometerem a sua vida ao ficar esperando que as supostas previsões se cumpram. Eu não sei se você sabe, mas muitos leitores de mão são influenciados por espíritos malignos que dizem a eles tudo sobre a vida da outra pessoa, já que eles vivem no mundo espiritual e sabem o que acontece conosco. Muitos videntes também são bons em analisar a linguagem corporal e as pistas emocionais de uma pessoa para tirar as suas conclusões. E essas pessoas são muito espertas, e por quererem ganhar dinheiro e a sua confiança, elas vão dizer coisas que você quer ouvir. A Bíblia conta sobre uma escrava que tinha um espírito que previa o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, até que um dia o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela. Isso mostra que tudo que vem do ocultismo não pertence a Deus. E Jesus conhece muito bem esse tipo de pessoa e quem está por trás dessas práticas. Veja o que ele disse em João capítulo 8. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Terceiro, buscar alguém para ler a mão é uma forma de idolatria. Como eu disse, Deus é o nosso Criador, e por isso Ele quer que nós busquemos as respostas para as nossas perguntas com Ele, não com quem lê as mãos ou com outros tipos de médios e adivinhos. Colocar a sua fé em algo ou alguém que não seja o Senhor é idolatria. Sim, a idolatria vai muito além de adorar falsos ídolos e imagens de escultura. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Além disso, a idolatria é extremamente perigosa porque ela abre uma brecha para o inimigo e para os desejos carnais, já que Deus não está mais no centro da nossa vida. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha isso, irmãos, por mais que a palavra de Deus nos alerte sobre esses ídolos, muitos de nós nem mesmo percebemos que os estamos adorando. É por isso que nós devemos viver totalmente na dependência do Senhor, porque Ele é o único que pode nos dar respostas sobre o nosso passado, presente e futuro. Amém? Quarto, buscar alguém para ler a sua mão pode trazer graves consequências. Talvez o maior exemplo de castigo que um servo de Deus tenha sofrido por desobedecer ao Senhor e procurar um médium foi Saul, o primeiro rei de Israel. O momento em que ele se afastou totalmente do Senhor foi quando ele decidiu consultar um médium por Deus não ter respondido às suas orações. Ele tomou essa atitude porque ele estava desesperado. Veja o que está escrito no livro de 1 Crônicas. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Mesmo conhecendo os mandamentos, Saul foi desobediente e desrespeitou as ordens de Deus. E por causa disso, a presença do Senhor o abandonou para sempre, e Saul passou a viver atormentado por demônios até a sua morte. E da mesma forma, quando você assume o risco de buscar alguém para ler a sua mão, para consultar informações que só Deus pode te dar, você também está pecando e poderá sofrer as consequências caso não se arrependa, ok? Irmãos, eu sei que quando a vida fica difícil e ficamos preocupados com o futuro, buscar alguém para ler a nossa mão pode parecer uma coisa boa, porque pode nos dar algum tipo de conforto, mas isso nunca foi e nunca pode ser uma solução. Como cristãos, devemos sempre buscar as respostas em Deus e não nos médiuns, adivinhos ou qualquer outra ajuda que não esteja na Bíblia, que é a palavra de Deus.
O Senhor deseja que nós confiemos nele em todos os momentos da nossa vida. Ele quer que você se lembre de que ele nunca vai te deixar e nem te desamparar. Você, meu irmão, tem muito valor para o Senhor e quem te garante isso é o próprio Jesus. Vamos ver o que ele disse. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não importa quais sejam as circunstâncias, ninguém tem o controle da sua vida a não ser Deus. E caso você já tenha cometido o erro de deixar que alguém leia sua mão, é só você pedir perdão ao Senhor e crer que o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar, te purificar e cancelar toda maldição e tudo de ruim que possa vir sobre você, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.